Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, turma. Professor Igor aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós teremos uma aula extra da disciplina de hidrologia. Vai ser uma aula curtinha, né? Como é o modelo das aulas extras. E estaremos abordando alguns pontos discutidos já durante as aulas e aprofundando sobre eles. A lista de presença está aqui no chat. Lembrando a todos que assim que entrarem, não deixem de assinar a lista de presença, por gentileza. E sem mais delongas, então vamos falar sobre hidrologia. Primeiramente, hidrologia é a ciência que estuda o ciclo da água, né? O ciclo da água e as suas inter-relações com os outros sistemas. E qual que é a importância desse ciclo hidrológico? Primeiramente, o ciclo hidrológico é responsável pela manutenção e fornecimento da água doce. Através desse ciclo que essa água doce ela é distribuída pela terra e por isso esse ciclo tem tanto valor assim. Porque nós dependemos dele tanto para o abastecimento humano como para o uso em indústria e também nos ecossistemas. Ainda, o ciclo da água é responsável pela manutenção do clima, através do transporte do calor e da umidade. Ele ajuda a regular as temperaturas e os padrões climáticos. E ainda, um terceiro aspecto fundamental que merece ser lembrado, é a respeito da própria manutenção dos ecossistemas, já que esse ciclo hidrológico ele é responsável por fornecer o suporte para toda a biodiversidade e para os ecossistemas aquáticos, assim como para o habitat, para plantas e animais. Esse ciclo hidrológico ele possui algumas interconexões bastante significativas com outros ciclos naturais, como o do carbono e de outros nutrientes, que são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ambiental. Com relação ao ciclo do carbono, o ciclo hidrológico ele desempenha um papel de regulação desse ciclo do carbono. Por quê? Porque, como eu já disse, o ciclo hidrológico ele é responsável pela manutenção hídrica dos sistemas, né, de fornecer aí água doce também para as plantas, água doce esta que vai ser utilizada na fotossíntese, processo no qual existe a absorção do gás carbônico, onde o carbono fica com a planta, é aproveitado pela planta,
e a planta libera oxigênio na atmosfera através da fotossíntese. Então, nesse ponto, a água desempenha um papel fundamental, pois sem ela não há fotossíntese, sem fotossíntese não há a absorção do dióxido de carbono da atmosfera. A água da chuva ainda carrega nutrientes como nitrogênio e fósforo dos solos para outras fontes, para rios, lagos e oceanos. Esses nutrientes, eles são bastante importantes, principalmente para o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar em ambientes aquáticos. Esses nutrientes dissolvidos são absorvidos pelas plantas através das raízes, desempenhando um papel vital no seu crescimento e desenvolvimento. E os organismos aquáticos também dependem desses nutrientes para a sua sobrevivência. Além disso, o ciclo da água também pode influenciar a disponibilidade e concentração de nutrientes nos solos, afetando a produtividade e a fertilidade em terras agrícolas. E aqui a gente tem uma imagem, né, de como que esses nutrientes eles são transportados dentro do ciclo hidrológico. Nós temos a precipitação. Essa precipitação ela cai sobre a terra. Existe o escoamento superficial e o subsuperficial. E nesse escoamento há o carregamento desses nutrientes de fósforo, nitrogênio, para as plantas que estão no caminho e para o lago que está ao final do processo ali. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo. A lista de presença está no chat, Francisco. Não deixe de assiná-la. Bom, os principais processos do ciclo hidrológico, eu acredito que vocês já estejam bastante firmes nesses conceitos, mas vamos repassá-los rapidinho. Nós temos como processos do ciclo hidrológico a evaporação, né, que é quando a água se transforma em vapor, geralmente devido ao calor do sol, e ocorre em todos os ambientes aquáticos. A condensação é um processo em que o vapor de água se transforma em líquido e formando assim as nuvens. Essa condensação ela ocorre quando o ar quente e úmido sobe na atmosfera e entra em contato com camadas mais frias, resultando na formação de gotículas de água. Quando essas gotículas de água já estão em um tamanho, em uma quantidade suficiente, elas então precipitam. A precipitação também é uma fase do processo hidrológico e é quando essa água condensada das nuvens cai sobre a terra, na superfície. E essa precipitação pode vir tanto em forma de chuva, neve, granizo, garoa, dependendo das condições atmosféricas. A infiltração é o processo pelo qual a água da chuva penetra no solo, fazendo o abastecimento dos lençóis freáticos. Parte da água infiltrada é absorvida pelas raízes das plantas e utilizada para o crescimento, enquanto o restante pode se tornar água subterrânea, né, que são os lençóis freáticos. E temos ainda o escoamento superficial, que é o movimento da água sobre a superfície, fluindo em direção a rios, lagos e oceanos. Esse escoamento ele ocorre principalmente em áreas onde o solo está saturado de água e quando a chuva é intensa demais para ser absorvida pelo solo. E nesses casos a gente pode vir a ter aí casos de inundações e alagamento também, dependendo da situação dessa região. É importante a gestão sustentável desses recursos hídricos, né? E isso pode ser dividido em alguns pontos, né?
como estratégias e práticas para a conservação dos recursos hídricos, a gente tem o uso eficiente da água, a reutilização e reciclagem da água e proteção de áreas de recargas de aquíferos. E essa proteção muitas vezes está ligada com a manutenção da mata ciliar dessas áreas de recarga. A qualidade da água é demasiadamente importante para garantir água para o consumo humano e para a preservação dos ecossistemas aquáticos. E para resolver esse problema da qualidade da água, é necessário implementar políticas de controle da poluição, tratamento adequado de efluentes industriais e domésticos e proteção de fontes de água potável. Também temos a questão do planejamento e governança, em que é necessário um planejamento eficiente e de uma governança adequada para a gestão de recursos hídricos, uma governança que esteja realmente preocupada com isso, através de leis e regulamentações claras, né, e do envolvimento de setores diferentes da sociedade. E também temos a adaptação às mudanças climáticas, que é outro ponto também bastante importante, e que se faz necessário estratégias de adaptação, como o desenvolvimento de estruturas resilientes, o gerenciamento de riscos de enchentes e secas e a promoção de práticas agrícolas sustentáveis. Nós sabemos que grande parte da água consumida ela é destinada para agricultura e tudo mais, para essa área de alimentação, né? E aqui do lado nós temos uma figura que mostra a discrepância entre a população existente nas regiões e a quantidade de água disponível nessas regiões. No norte, nós temos 8,6% da população brasileira e o norte detém 68% da água potável. Por outro lado, o nordeste tem 27,4% da população e tem apenas 3% de recurso de água potável. Então, não é a água não é um bem que está distribuído de maneira uniforme pelo nosso país. E tanto a água como o saneamento, ele varia muito de região para região. Santa Catarina tem uma posição no ranking de falta de saneamento também, que ela está bastante alta. Assim. Santa Catarina está na região sul, não deveria apresentar essa necessidade tão urgente. E quais são os impactos, então, da má gestão dos recursos hídricos? Primeiramente, pode ter impactos significativos no meio ambiente, na sociedade e na economia. A falta de cuidado adequado da água pode levar a problemas como escassez, poluição e degradação dos sistemas aquáticos. A escassez de água acaba causando aí o racionamento e a falta do acesso à água potável para a população, causa restrições ao desenvolvimento econômico e agrícola e ainda conflitos entre diferentes setores e comunidades pelo acesso à água. A poluição da água compromete toda a saúde, compromete a saúde humana, causa um desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos, afetando a biodiversidade e a pesca. E há também uma redução na capacidade da água para atividades recreativas e turismo, causando problemas assim em outros setores também. Quanto à degradação dos ecossistemas aquáticos, nós temos a perda de habitats e espécies aquáticas, a diminuição da qualidade da água e da capacidade de autodepuração dos corpos d'água, a capacidade desses corpos d'água se
autolimparem, digamos assim, e também causa redução da resiliência dos ecossistemas frente a eventos climáticos extremos. E, por último, nós temos os impactos econômicos, onde essa água poluída ela acaba tendo um custo elevado para seu tratamento, a perda de produtividade agrícola devido à falta de água adequada para irrigação e ainda prejuízos para os setores dependentes de água, como indústria, pesca e turismo. Essa gestão sustentável ela requer a implementação de estratégias eficazes, abrangendo diversos aspectos, desde a conservação, o uso eficiente da água até a proteção dos ecossistemas aquáticos. Com relação ao uso eficiente da água, nós temos medidas para promover esse uso eficiente, que envolve a educação e a conscientização pública, o uso de tecnologias eficientes, como dispositivos economizadores de água e sistema de irrigação inteligente, e a adoção de práticas de reuso e reciclagem da água em setores como agricultura e indústria. Com relação à conservação e proteção desses ecossistemas aquáticos, como que isso pode ser feito, então? Estabelecendo áreas protegidas e reservas ambientais em torno de corpos d'água. Outra proposição é a implementação de práticas agrícolas sustentáveis que reduzam a poluição e o uso excessivo da água. E a restauração de rios e lagos degradados para melhorar a qualidade de água e a biodiversidade. Com relação à gestão integrada dos recursos hídricos, algumas proposições envolvem a cooperação entre diferentes setores e partes interessadas para garantir o uso sustentável da água, planejamento e governança participativa, considerando a demanda de todos os usuários de água, e o monitoramento e avaliação contínuos para tomar decisões informadas e ajustar as estratégias de gestão. E, por último, com relação às adaptações climáticas, deve-se considerar as mudanças climáticas na gestão dos recursos hídricos por meio de avaliação dos impactos das mudanças climáticas e adoção de medidas de adaptação, desenvolvimento de estruturas resilientes, como sistemas de armazenamento e distribuição de águas flexíveis, e a promoção de práticas de conservação e reflorestamento para proteger as fontes d'água. Os benefícios que uma gestão sustentável dos recursos hídricos podem repercutir no meio ambiente estão listados aqui embaixo, envolvendo, então, a segurança hídrica, que se resume aí na disponibilidade da água adequada para abastecimento humano, agricultura e indústria, a redução do risco de escassez de água e dependência de fontes estáveis, a melhoria da resiliência às mudanças climáticas e eventos extremos e a proteção a eventos extremos. A gestão sustentável dos recursos hídricos também é uma forma de você proteger a biodiversidade, através da preservação de ecossistemas aquáticos e dos habitats de espécies aquáticas, através da melhoria da qualidade de água e dos processos ecológicos nos corpos d'água, através da promoção da conectividade entre diferentes ambientes aquáticos. Temos também o seu reflexo na melhoria da qualidade de vida, trazendo benefícios como acesso seguro e contínuo à água potável para consumo e higiene, melhoria das condições sanitárias e redução de doenças relacionadas à água contaminada.
e oportunidades de lazer e recreação em corpos de água saudáveis. Por último, o desenvolvimento sustentável. Uma gestão sustentável dos recursos hídricos contribui, consequentemente, também para o desenvolvimento sustentável, através do estímulo à economia verde e setores relacionados à água, através da criação de empregos e oportunidades de negócios na área de tecnologias e através da redução de impactos negativos no meio ambiente e promoção da responsabilidade social. Aqui nós temos, então, mais uma vez, a forma como ocorre esse ciclo hidrológico, através da transpiração das plantas, através da evaporação da água dos corpos d'água, através e que são distribuídos posteriormente pelas chuvas. E aqui ao lado nós temos um exemplo de um problema relacionado a uma gestão não sustentável da água, em que acabamos sofrendo com muitos casos de inundações, de alagamentos e situações assim. Existe uma maneira da gente verificar a quantidade de precipitação dessa água e o grau de impermeabilização que essa precipitação causa. Com esses dados, nós conseguimos montar um gráfico conhecido como hidrograma, que ele é a divisão da vazão de água por um período de tempo, tendo sempre como foco o exutório, que é onde a água desemboca ali no rio. Geralmente é nesse lugar que se fazem esses estudos. Então, o hidrograma ele é uma ferramenta do hidrólogo para poder fazer previsões e, através dessas previsões, estabelecer estratégias que venham a minimizar os impactos causados por essas possíveis enchentes. E a aula de hoje foi essa, turma. É uma aula curtinha, a lista de presença está mais uma vez no chat. E eu estou à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem. Tá joia? Meu e-mail está aqui na tela, qualquer coisa, só me escrever. Agradeço a presença de todos vocês. Tenham todos um excelente final de semana e até a nossa próxima aula, turma. Uma satisfação imensa falar com vocês. Um abraço.